Boa noite! Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas agora vai, hein? O ICL Notícias, segunda edição desta quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, está no ar. Confira agora os destaques do programa de hoje. Provas devastadoras. Vídeo mostra a tentativa de resgate das joias por enviado de Bolsonaro. Não sei do que se trata, deixa eu dar uma olhada. Agradinho para o chefe, o ajudante de ordens se escalou para reaver joias de Michele. 04 descolou emprego público. Jair Renan vai trabalhar em gabinete de senador bolsonarista. Veja as análises e comentários de Ive Bruxel, da jornalista Natália Viana e da advogada Maíra Réquia sobre os principais temas do dia. Para falar, abre aspas, mulheres que estão perdendo seu espaço, fecha aspas. Muito boa noite, Vivian Mesquita, bem-vinda à nossa salinha do ICL, segunda edição. Obrigada, eu já estava esperando quando é que ia vir esse convite, né, para conhecer, estrear essa sala, que delícia. Boa noite para vocês também aí de casa. Obrigada, Robertinha. Numa data especial, né, Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar sobre isso também no programa de hoje, algumas políticas importantes para nós, nessa luta, né, de cada dia. E também temos novidades, né, sobre as joias. Bolsonaro disse que seguiu a lei, mas também foi aconselhado a devolver as joias. Quer dizer, as pecinhas parecem que encaixam, mas ao mesmo tempo fica uma confusão só, né? Tá que nem aquela caixa, né? Que não está encaixando. Tem uma peça faltando ali naquele tabuleiro, está faltando uma joia ali, que a gente imagina que seja um bracelete, né? Essa joia, só lembrando para vocês, então, aí de casa, esse colar, né? Esse estojo completo aí, no valor de mais de 16 milhões de reais, está retido na Polícia Federal, porque é um estojo que agora faz parte de um processo criminal, né? Precisa entender por que ele ficou tanto tempo ali parado na Receita Federal, ninguém foi tentar retirar, a não ser no final do ano, um avião da FAB. É isso que a gente vai falar agora também do papel de Júlio César. Agora a gente tem Júlio César sendo gravado, um furo que a gente vai mostrar aqui. Então tem muita coisa, as peças do tabuleiro começam a se movimentar e a gente já tem aí os primeiros peões caindo, né, Robertinha? Não, e assim, são milhões de peças, né? Não é aquele joguinho de 60 peças fácil de montar, não, né, Vivian? Porque a cada dia surge um novo personagem, provas aparecem, vídeos que comprovam, né, todo o trâmite, todas as tentativas do Bolsonaro no aeroporto de Guarulhos. O ajudante de obras apareceu novamente, né? O Coronel Cid, adoro que ele pega rapaz dele, lá Michael Jackson, ele sempre também aparece aqui no ICL, mas estava sumido, né? Estava sumido. Vamos falar dele já, né? Vamos falar um pouco mais, relembrar aqui o histórico, né, do ajudante de Bolsonaro, o braço direito dele. Tem um papel bastante importante, foram amigos aí também, já de muito tempo. A gente vai falar bastante dele aí, Robertinha. Vamos chamar nossas convidadas, então, para a gente começar esse bate-papo? Vamos chamar a nossa comentarista, Ive Bruxel, boa noite para você. E também a Natália Viana, que é cofundadora e diretora executiva da Agência Pública. Boa noite, meninas. Espero que vocês tenham tido um ótimo dia aí, 8 de março. Boa noite, Ive. Oi, Ive, bom te ver por aqui, saudade já. Bom demais, boa noite, Natália também. Pois é, menina. Pois é. Bom, vamos lá, meninas, porque aparecem novas provas que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro no escândalo das joias, né, da Arábia Saudita, o presentinho. A jornalista Andréia Sadi, da Globo News, divulgou hoje um vídeo que flagra o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva, enviado por Bolsonaro para tentar pegar as joias que estavam na Receita Federal do aeroporto de Guarulhos. Vamos dar uma olhadinha nas imagens. Opa, tudo bom? Boa tarde, desculpe incomodá-lo. Nada, tudo bom? Pode ir. Já, só pega aqui, tudo bem? Pega aqui no celular. Você tá em cima da hora, correndo. Então, a gente não tá, assim, eu não sei do que se trata, deixa eu dar uma olhada. Aqui sozinho, eu vi em relação a isso. Eu achei que tinha entrado em contato. Não, senhor Júlio César, hein? Pois é, o que a gente viu aí, né, Natália? O Júlio César, que é ex-secretário da Receita Federal, quem liberou o Jairo para fazer essa tentativa aí no final do ano, 2 dias antes, né, de Bolsonaro
enfim, sair do governo, né, nessa tentativa de recuperar as joias. E aí a gente está falando, gente, do estojo grande, dos 16 milhões, era isso que ele estava tentando, né? E não conseguiu. Agora, é bastante interessante, né, que ele manda um sargento tentar recuperar, e a justificativa dele ali é a seguinte: não, minha gente, na verdade, o meu objetivo era autorizar a liberação dos itens para informar sobre a situação em que os bens apreendidos se encontravam. Não é que eu queria levar, não. Quer dizer, está todo mundo agora dando uma desculpinha, mas nada está colando, as peças estão se juntando, e esse vídeo é muito sério, né? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos, Natália. Contigo mesmo, a bola. Joguei para você. Não, é engraçado porque ele fica exigindo, aliás, esse funcionário da Receita, né? Meus parabéns. Se portou como funcionário servidor público exemplar. E ele fica pedindo, né? Eu leio a transcrição, né? Ele fica pedindo o ADM, né? Que é justamente um documento que explica para onde vai as joias, que é o que o governo Bolsonaro estava se recusando a determinar, né? Ou seja, acho que talvez a parte mais estranha de tudo isso seja justamente essa recusa de falar qualquer coisa, né? Porque parece que outro estojo acabou indo parar no arquivo pessoal, mas dá muita vazão a gente pensar que ele realmente queria simplesmente passar a mão nas joias, né? Então, assim, esse funcionário da Receita foi absolutamente exemplar. Ele só queria que tivesse a declaração de que, de fato, ia para o patrimônio público, o que o governo Bolsonaro se recusou a fazer, mais uma vez. Só queria que a lei de imigração fosse cumprida, né, na verdade, assim, como quando você chega com qualquer objeto de fora do país, com uma declaração, quando passa o valor estipulado pela Receita Federal, certo, Ive? Certo. Não, e o que mais me chamou a atenção nesse vídeo aí que foi vazado agora é a forma como o sargento, né, o sargento da Marinha, ele aborda, né, o funcionário, né, querendo de um jeito ali amigável, tipo, né, e aí, amigo, tal, então, né, porque eu tô com pressa, muito corrida a vida, né, e a gente tem que fazer a transição, tá acabando o governo, não pode ficar nada para trás e tal. E o servidor ali, né, falando, não tem como, não tem nem como eu falar no celular. Ele cita o nome de Fabiano, que talvez é um superintendente que seria responsável por liberar esse ADM, que eu não sei muito bem o que é, não sei se é um ato administrativo de responsabilidade de um superior para liberar. Eu tentei pesquisar na internet para saber mais ou menos o que se referia, mas nenhuma matéria trouxe dados, né? Agora, assim, eu tô com a lista aqui de militares, eu vou até ler, porque são muitos, tem a hora que confunde, né? É o almirante Bento Albuquerque, tenente-coronel Mauro Cid, sargento da Marinha Marcos André Soeiro, sargento da Marinha Jairo Moreira, que é esse do vídeo, né? Contra-almirante da Marinha José Roberto Bueno Júnior. Assim, é impressionante como o governo Bolsonaro fez às Forças Armadas um puxadinho do seu governo, né? Todos os escândalos, ou praticamente a maioria deles, tem milico envolvido, né? É o escândalo do leite condensado, das próteses penianas, da Viagra, da vacina, da propina da Covaxin. Então, assim, o grande desafio do governo Lula agora, é o que me parece, é desmilitarizar o governo, né, e colocar as Forças Armadas com as suas devidas funções institucionais e apurar os crimes, né, porque me parece que, como a história nos diz, né, que a época da ditadura militar, além de violenta, foi a época mais corrupta da história do país, né, da República. Então, assim, o fato do Bolsonaro ter feito às Forças Armadas um puxadinho diz muito sobre eles não têm nenhum tipo de vergonha, né, de se prestar a esse tipo de papel. Ive, você falou em vergonha, eu quero recapitular um pouquinho das interferências do governo Bolsonaro durante a sua gestão. Olha só, chefe da inteligência da Receita Federal durante o governo Bolsonaro, Ricardo Pereira Feitosa, acessou e copiou dados fiscais sigilosos de opositores, de desafetos de Bolsonaro. Vai anotando aí. Em abril de 2020, durante uma reunião no Palácio do Planalto, com lideranças evangélicas e o novo secretário especial da Receita, o José Barroso Tostes, Bolsonaro cobrou uma solução para as dívidas tributárias milionárias da igreja. Tem mais uma.
Entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021, 5 servidores foram escalados para apurar os dados fiscais do senador Flávio Bolsonaro para que fossem repassados, para checar se eles tinham sido repassados ilegalmente ao COAF, dando origem ao caso das rachadinhas. Ou seja, era um procedimento, né? Levantando esse histórico, a gente vê que era comum, era normal para o presidente Bolsonaro botar o dedo ali na Receita Federal, né, Natália? E eu acho que realmente o fato dele ter mandado, né, um sargento meio que para impor assim, né, uma certa autoridade, realmente é muito revelador, na verdade, muito de como pensa o próprio Bolsonaro, né? O que a gente viu, porque assim, eu também discuti isso, inclusive discuti no Twitter. Vamos lá. Se um ministro de Estado recebe um presente milionário, isso deve ser carregado de uma maneira, de certa maneira, cerimoniosa de um país para o outro. Você não leva um presente desse numa mochila. Assim, você só leva um presente desse numa mochila se você quer esconder que ele existe. Ele deveria ter sido transportado pelo Itamaraty, pelo cerimonial, deveriam ter se agradecido, deveria ter ido parar na presidência. Mas o Bolsonaro fez com as Forças Armadas o que ele fez com todo mundo que ele quer subjugar. É como se fosse ele falava meu exército, é como se fosse uma força pessoal. E eu acho que não tem nenhum militar que melhor exemplifique essa força pessoal do Bolsonaro do que o Coronel Cid, né? O Cid, ele está, como você disse muito bem, em vários dos escândalos que perpassaram, né, o governo Bolsonaro. O Cid, por isso a gente chama de faz Cid, tudo, né, Natália? Ele era o braço direito, ele faz tudo, e ele e aí você vem também muito de uma lógica que é a lógica que rege o exército mesmo. O Cid, ele é filho de um grande amigo do Bolsonaro, que o nome dele é o Lourenço Cid, né? Que Mauro estudou César com o Bolsonaro. Lorena Cid. Lorena Cid estudou com o Bolsonaro na época de juventude, ficaram amigos para sempre, aqueles laços se formam dentro do exército. E o Mauro Cid, na verdade, meio que segue essa tradição, essa lealdade, que é uma lealdade muito militar mesmo. Agora, você vê que essa lealdade que o Bolsonaro exige dele o leva a fazer, não só esse, mas muitos atos de legalidade. Vocês vão lembrar que enfim, tem muitos casos, inclusive o Mauro Cid é acusado de ser uma das pontes do gabinete do ódio com, por exemplo, o Alan dos Santos, que é um dos blogueiros que, enfim, mais inflamou as turbas para chegar até o ponto do golpismo e tudo que aconteceu, toda a desinformação sobre urna eletrônica. O Mauro Cid é tido como um dos membros do gabinete do ódio. O Mauro Cid é tido como uma pessoa que operou o Caixa 2 dentro do Palácio Planalto. O Mauro Cid tem longa história antes dele se envolver aí em mais esse feito, essa tentativa ilegal de privatizar a coisa pública. Eu acho que a coisa mais principal da lógica bolsonarista é isso, é se apropriar, é privatizar do que é público. Pois é, e aí, né, Ive, ele tentou também fazer ele tentou buscar as joias, mandou um ofício, depois voltou atrás, aí disse, a desculpa foi que não, foi um erro, não era ele que ia buscar, e depois acabou indo o Jairo buscar essas joias. E aí, como a Natália trouxe pra gente, ele tem um histórico muito próximo da família Bolsonaro. Ele também, em 20 de janeiro, numa reportagem do Metrópolis, do Rodrigo Rangel, apontou que a investigação da Polícia Federal, né, apura se ele operava aquela espécie de Caixa 2 no gabinete do presidente. Então, ele está implicado em várias situações envolvendo o clã Bolsonaro. E tem mais uma relacionada às joias, que é o seguinte, porque assim, o que está todo mundo comentando as joias ficaram paradas durante o ano, mas não é bem assim, porque no começo do ano, ali em fevereiro, a Receita Federal abriu aquele auto de infração que é de perdimento, né, porque assim, perdeu-se, onde está? Cadê o dono? Ninguém foi reclamar? No começo do ano teve isso, e aí ficou todo mundo quieto. Depois, no meio do ano, aí a Receita Federal, então, ela declara esse auto de perdimento. E aí a gente tem notícia de que nesse meio do ano, um funcionário do gabinete do Cid, chamado Marcelo Vieira, subordinado ao Cid, ele tentou ter acesso a essas joias, ele queria ver as joias, pegar essas joias, tê-las nas mãos, para decidir se ela seria para o acervo pessoal do presidente ou para o acervo da União, gente. Isso é um absurdo. E ele era um funcionário do Cid, Marcelo Vieira. Então, assim,
a coisa tá cada vez mais esquisita envolvendo o Cid novamente, né, Ive? Nossa, é assim, é muito escandaloso tudo que está acontecendo, né, gente? Assim, é uma forma de corrupção, de bandidagem, gabarita todos os tipos penais do Código Penal, assim, é peculato, gente, me fugiu o nome, mas advocacia administrativa, descaminho, contrabando, assim, e tudo. Faltam muitas peças para se encaixar ainda, né? E o que eu comentei ontem aqui, gente, que a gente ainda não pode afirmar que se trata de uma propina, de um pagamento, apesar de todo o contexto, né? Tudo leva a crer que sim. Mas só o fato dele ter tentado ficar com essas joias, tentar carregar essas joias de uma forma obscura, né? Com pouquíssima transparência, tentar negociar, usar do poder do aparato estatal, isso por si só já me é muito escandaloso, assim, essa coisa de tentar se apropriar dessas joias, desses diamantes, né, que tem um valor absurdo, né, de 16 milhões, dá o quê? Dá quantos triplex, né, quantos pedalinhos? Né? Vários, com certeza vários. O triplex vários. foi avaliado em 2,2 milhões de reais. Pois é. Mais de e nenhuma 5. palavra até agora, né, me parece, nem do Dallagnol, nem do Sérgio Moro com relação a isso. Nada. Meninas, breaking news aqui, porque chegou uma notícia do Estadão que o ex-chefe da Receita de Bolsonaro pressionou os servidores a liberar diamantes até por WhatsApp. Olha só. O Estadão teve acesso a detalhes da atuação do então chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, que utilizava meios extraoficiais como ligações e áudios para pressionar funcionários a liberarem joias de diamantes apreendidas em Guarulhos. Daqui a pouco esses áudios com certeza vão começar a pipocar. Ele tentou. Tá difícil acompanhar, né, os escândalos, né, por minuto. Tá complicado, gente. Nossa, mas aí a gente entende e assim, as camadas, né, e como realmente ele insistiu, né, em ter, né, essas joias. E O nos bom é que leva ele para deixou um um rastro, caminho. né, Roberta? Ele deixou um rastro, mas nos leva para um caminho a entender que, poxa, não seria patrimônio da União, né? Porque por que ele insistiria tanto? Exatamente. É sobre isso que estamos falando, né? Exato. E esses áudios, né, Natália, esses áudios também mostram que não foram só 8 tentativas, 9 ou mais, né? Agora apareceram os áudios, que a gente já tinha passado o histórico de 8 tentativas, né? Essa seria uma 9ª, mas eu acredito que vai ter muito mais, gente, porque é um ano que esse estojo está lá parado, esperando para ser retirado, né, Natália? Agora é muito sério essa apuração do Estadão agora, né? Não, aliás, o Estadão está dando um show. Queria aqui elogiar uma redação de Brasília liderada por uma mulher, Andresa Matais, tremenda jornalista. Eu queria dizer que eu acho um pouco sacanagem estarem botando na conta da Michelle, gente. Vocês me desculpem, mas eu acho que está muito claro aí que houve uma empreitada do Bolsonaro. Todo mundo são pessoas extremamente ligadas a ele, e muita gente ainda está falando, foi um presente para a Michelle. Eu acho que, enfim, já que estamos aqui no Dia Internacional da Mulher, inclusive teve uma notícia hoje no Globo que esse caso também pode estar gerando aí mais uma crise conjugal, porque não é qualquer coisa, não é um presente para se usar, é um presente para se vender e se fazer muito caixa, né? Pois é. Bom, acho que são 2 pontos aqui, né? Só porque é uma joia feminina, a gente sabe que as joias femininas têm mais valor. Ponto 2. Correu também nos bastidores que Bolsonaro estaria com ciúme de Michelle aqui no Brasil, que lideraria o PL Mulher. Quer dizer, temos algumas possibilidades aí, né? Dessa rusga do casal. Né, Ive? Sim. Inclusive, me parece que os atos do PL que contariam com a participação da Michelle foram todos adiados, né? Eu acho que esse escândalo desgastou bastante a família Bolsonaro, a Michelle, então eles estão esperando esfriar um pouco, esperar a água baixar, porque parece que isso afetou, né, de fato, a família. Mas peraí. Natália, olha só, vem cá. Por que a Arábia Saudita teve o interesse de mandar 16 milhões em joias para o Brasil? Porque eles adoram presentear. Mas vamos tirar um pouquinho o Michelle Bolsonaro disso, só de ladinho. Vamos lá. Por quê? Qual que é o interesse de mandar essas joias para cá? É meio óbvio, né, gente?
É muito óbvio, só seguir o caminho das pedras. Aí essa desculpa da Michelle é clara também, gente. É um colar, obviamente, porque as joias femininas são maiores e mais caras e tudo mais. Pô, vamos falar que é para primeira-dama. Então, assim, para mim essa ligação é muito clara. Isso trata de propina, gente. Não é possível. Exato. Olha, na verdade, eu acho que não dá exatamente para dizer que é uma propina sem ter a cadeia, sem ter assim um acordo e tal. Eu acho que o governo da Arábia Saudita é muito famoso por dar muito presente para muita gente rica, inclusive há vários escândalos em relação ao Reino Unido. Eles estão no papel deles de querer conquistar a proximidade de quaisquer governos. Quem não está no papel dele é o nosso governante, de ao invés de aceitar e colocar no patrimônio da União, como se deveria fazer, pegar e tentar levar isso para o seu próprio bolso. Esse que é o problema. Mas você não já acha, houve muitos Natália, presentes que foram dados por muitos dignitários estrangeiros. Mas você acha que eles deram, então, esse colar por dar? Porque eles têm esse costume? Você não acha que tem um interesse, queriam alguma coisa em troca? Né? O valor é muito alto. Exato. E, assim, eu não sei qual que é o valor dos presentes que eles costumam dar, mas assim, eu acho que a gente não pode, sei lá, eu acho que o contexto demonstra que sim, pode ter havido uma vontade muito pessoalizada de agradecer a Bolsonaro por alguma outra coisa. Mas que eu estou dizendo que esse presente também poderia ter sido recebido e entregue para o patrimônio da União e ficaria, enfim, troca de agrados entre chefes de Estado, o que não aconteceu. Quem está, obviamente, errado nessa história é quem está querendo levar para o próprio bolso. Claro. Essa é a minha visão, pelo menos. Mas olha só, né? É engraçado, porque o Bolsonaro teve a coragem de falar que seguiu a lei, levando as joias para o acervo. Juro, gente, não dá, né? Como assim? Mas ele é cara de pau, né, gente? Ele falou que não estava sabendo, que ele não pediu presente nenhum, que não era intenção. Não tinha sido né? acertado. E depois, no dia seguinte, já me aparece um recibo dele recebendo uma caixa com joias masculinas no valor de quase $500 mil. Então, assim, ele não tem pudor, não tem vergonha de mentir, nem de... É a cara do Bolsonaro querer também imputar, jogar a culpa em alguém. Ele fez isso durante os 4 anos de governo, né? Só que dessa vez realmente está difícil de descolar da imagem dele, né? Tá impossível. E falando desse segundo estojo, tem mais uma notícia também, né? Porque o Christian Vargas, diplomata, né, que era o terceiro integrante da comitiva, ele já foi para a imprensa declarar que ele só entrou com os itens pessoais dele. Só que o Bento Albuquerque, né, tinha dito que também não tinha entrado com essa caixa, né? Então quem entrou? Porque o assessor do Bento Albuquerque entrou com as joias com o colar, né? O Christian Vargas disse que não entrou com nada. E o Bento Albuquerque também que não. Então quem é que entrou com esse estojo que no final das contas foi parar na mão de Bolsonaro depois? Quem vocês acham que entrou, Natália? Olha, eu não sei quem entrou com ele, não. Quem você acha, Algum Ivy? militar. Algum militar. Deixou bem amplo essa, né? A Ivy vai acertar algum militar. Ou algum assessor, alguém ligado aí ao ministério. Agora, gente, é importante lembrar também, a gente está falando muito do Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro esteve por diversas vezes visitando os Emirados, a Arábia Saudita, então, assim, pode ter muita coisa que ainda um fio grande aí para se puxar, né? Às vezes o Eduardo Bolsonaro ainda não apareceu nessa história, mas pode ser que ele apareça, né? Então... Não, e aí a história segue, né? Porque saiu hoje na coluna do Igor Gardelha, do site Metrópolis, que o ex-presidente Bolsonaro foi orientado pelos seus auxiliares a devolver para a presidência da República as joias doadas pelo regime da Arábia Saudita e incorporadas por ele no seu acervo pessoal. Todo mundo cercando, dando a sua opinião, né? Primeiro ninguém sabia de nada, o PL ficou muito quieto no princípio, ontem falou que aconselhava também ele a devolver as joias, que talvez ele levasse as joias para os Estados Unidos. Então você vê que a rodinha do Bolsonaro é cada um cuidando do seu mesmo, assim. A gente não vê uma... Cara, é batata quente, acho que não tem uma palavra melhor para usar nessa situação, porque... joga de um para o outro. Foi o Bento, não foi o Bento, eu fiquei sabendo, não fiquei sabendo. Eu levei para o acervo, é patrimônio, é ilegal. Não, é legal, assim.
Juro, é difícil acertar essa história. Na verdade, esse é o tipo do contexto que o jornalismo mais vibra, né? Porque justamente você tem muitas pontas soltas, muita gente, muito áudio que pode vazar, muitas informações que vão aparecer ainda, e tem implicações políticas muito sérias. Eu queria voltar à questão, tem duas coisas recentes que aconteceram que foram interessantes, e uma delas envolve justamente o Bananinha, né? Bananinha tinha falado que Bolsonaro ia voltar no dia 15 de março, e depois falou que a data já não estava assim tão segura. Provavelmente, porque agora, além de todas as outras investigações, Covid, atos antidemocráticos, etc., ele também vai ter essa investigação nas costas, né? Então, ele aí não está querendo muito bem dizer quando vem, se vem, mas quer manter os seus fãs aí animados com a possível volta. E a outra coisa, de fato, a Michelle Bolsonaro. Eu queria só falar um pouquinho dela, porque a Michelle, ela se tornou uma peça política extremamente importante para o PL e durante as eleições. E a Michelle Bolsonaro, eu acredito, as pessoas ficam bravas comigo, eu acredito que ela tem um grande futuro político pela frente, se ela, enfim, não sei como ela conseguiria se livrar de toda a figura do Bolsonaro, mas ela foi fundamental para a quantidade enorme de votos que o Bolsonaro teve, e ela já era, inclusive, cotada como presidenciável no PL. Estavam apostando muito na figura dela. Então, obviamente, a gente sabe, quem acompanha a história do clã Bolsonaro, lê os livros da Joana Dalpiva, outra excelente jornalista mulher aqui, que deve ser comendada, sabe que há uma grande disputa no clã Bolsonaro pelo legado do Bolsonaro. Quem vai ser o próximo Bolsonaro? E a Michelle, ela estava, de fato, assim, ela estava conseguindo uma proeminência que as outras mulheres não conseguiram. E essa história aí vem, né, misturar toda essa questão. Vocês vão se lembrar que, tirando o Bananinha, todos os outros Bolsonaros têm problemas legais, né? São investigados, têm problemas judiciais. E agora a Michelle, enfim, o seu futuro aí está um pouquinho mais complexo. Natália, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você não acha que essa história deles terem colocado a Michelle não pode ter sido um tiro no pé? Porque, olha só, a Arábia Saudita, né, é um ditador, né, e anticristão. E a Michelle Bolsonaro é muito ligada aos evangélicos, né? Então, o fato dela ter recebido um presente de um ditador sanguinário anticristão, eu acho que pode ter sido um tiro no pé. Você não acha? Eu acho que sim, justamente, porque a força da Michelle é justamente no público evangélico. É ela que convenceu o público evangélico que o Bolsonaro era o homem, né, arrependido, o homem que merecia todo o amor da mulher evangélica. Eu acho que com certeza, e até por isso que tiraram ela desses eventos, né? Vamos ver se ela vai conseguir se recuperar. Pois é. Bom, daqui a pouco tem surpresinha boa aqui no ICL, segunda edição, nesse especial Dia das Mulheres. Eu só queria tratar com vocês de uma última notícia, porque claramente a vida imita a arte. Porque o auditor, o guerreiro auditor que barrou as joias de Bolsonaro, participou de uma série documental chamada Aeroporto Área Restrita, que mostra a rotina de fiscais da Receita e agentes da Polícia Federal nos terminais que fazem a apreensão. Meninas, imagina só se a gente tem essa cena retratada no reality, hein? O Bento Albuquerque ali fazendo Olha parte. só. Porque essa série é incrível, né? Roda o Brasil, o mundo inteiro, né? E tem os episódios no Brasil, também é muito legal. Mostra um trabalho super sério feito pela Receita Federal. E aí imagina o Bento Albuquerque aparecendo na série, Juro, sendo detido, hein? A cereja do bolo, só isso. Mas eu acho isso muito legal, né? Porque eu acho que não só é um servidor imbuído do espírito público, mas ele também tem um nome a zelar, e o nome da sua instituição a zelar. Realmente, assim, E não é só ele, viu? Eu acho que cada vez mais, isso é uma história que também o jornalismo tem que contar melhor. Houve muitos servidores públicos que foram resistência a esse desgoverno aí do Bolsonaro, né? Porque esse é só um dos exemplos das várias maneiras em que ele tentou destruir as salvaguardas, né? Enfim, vários órgãos para proveito próprio. Teve muitos servidores federais, já apareceu, por exemplo, o pessoal do Itamaraty, que atuou para preservar, né, as nossas instituições. Pois é. Natália Viana, querida, muito obrigada. Parabéns pelo dia de hoje, que representa, claro, sempre muita luta. E Vibra o Céu, que fez aniversário ontem, a gente comemorou aqui no CL. Parabéns! Parabéns de novo pelo dia de hoje. Olha Obrigada. só, Obrigada, meninas. Uma ótima noite para vocês. Obrigada. Boa noite, mulherada. Parabéns tchau, para tchau. vocês também. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. E olha só, Vivian Mesquita, se teve Edu Moreira no Edição da Manhã,
também tem Edu Moreira na edição da noite. Oba! Boa noite, Eduardo Moreira. Seja muito bem-vindo ao Dia Internacional da Mulher. Boa noite, como disse a Eve. Boa noite, mulherada, né? Que ela gostei Exato, agora mulherada, no final. mulheril. Que É nóis. dupla vocês duas, hein, Roberta e Vivian? Que demais. Eu vou confessar uma coisa. Primeiro pedindo licença para entrar, né, Fique à na vontade. programação do Dia das Mulheres, que é um dia de lembrar, a Eve gravou na rede social dela hoje, é um dia de lembrar a luta, é um dia de lembrar a resistência, é um dia de lembrar as manifestações, é um dia de lembrar as mulheres que já morreram e derramaram sangue para poder ter direitos iguais aos homens. Então, é um dia, sim, de celebrar, mas também de resistir e de luta, né? Então, é muito importante a gente falar isso. Agora, eu queria falar o seguinte, amanhã eu vou aparecer todo pipocado de espinha aí, sabe por quê? Porque tá com tanta coisa boa para falar hoje que eu não posso falar, eu não estou podendo desabafar. Eu estou quase chegando para os meus filhos hoje, falando assim, e o Bolsonaro e a joia, que eu não posso falar no ICL. Então, você imagina como é que eu não estou hoje. Hoje à noite, eu vou de noite ter piripaque aqui dormindo, tremedeira, porque eu não pude falar o que eu queria. Mas me senti contemplado pela excepcional cobertura que vocês fizeram. Assisti de manhã o programa, estou assistindo aqui, a Natália, maravilhosa, a Ive, vocês, tá tudo muito bom. Que dia bom vocês pegaram hoje, não bom são coisas que nos deixam tristes, nos deixam revoltados, nos deixam cheios de ira, mas é bom para a gente poder, enfim, debater, porque a gente precisa disso, né? 4 anos daquele caos e agora os fios da meada para a gente ir puxando e descobrir tudo que aconteceu. Mas vamos lá, eu vim aqui, Roberta e Vivi, vocês estavam de manhã já fazendo o programa, a gente apresentou um presente para a turma ficou encantada, né? Tivemos quase 200 pessoas que entraram no ICL aproveitando esse presente que a gente apresentou, e durante o dia as pessoas de dentro do ICL pediram muito, principalmente o pessoal do programa da noite, pediu para mostrar à noite, falou, pô, Eduardo, não é injusto, você já apresenta de manhã, não apresenta à noite, o negócio está muito, presente para de manhã, não tem presente para o pessoal da noite, e realmente tem uma parte do... Tá vendo? Olha o ciúme. Tem uma parte do público que assiste os dois, mas tem uma parte que não consegue, por algum motivo ou outro, e só assiste de manhã ou só assiste à noite. Então, vamos lá, gente, de manhã, o presente que a gente preparou. Primeiro a gente parabenizou, né? Quem não sabe, o ICL, tudo isso que a gente tem uma explicação de como isso consegue ser mantido, né? Porque a gente não tem propaganda, não tem monetização, não tem, enfim, nada que explique como é que a gente consegue manter um prédio de 4 andares, os estúdios, essa equipe toda, que todo mundo recebe para trabalhar no ICL, né? Então, como é que a gente consegue manter isso? A gente tem o Instituto Conhecimento Liberta, que hoje é como uma universidade de tudo para todos, né? Então, a gente tem mais de 190 cursos com os maiores professores e professoras do Brasil e do mundo, né? E cada vez mais professores do MIT, de Sorbonne, de Berlim, das principais universidades do mundo. Então, aqui na tela, vocês têm algumas das professoras que a gente parabenizou hoje. Vocês sentirem o naipe. Então, Gisele Citadino, que está aí, é a coordenadora dos programas de mestrado e doutorado da PUC do Rio de Janeiro, Márcia Tiburi, uma das maiores filósofas brasileiras, guarda Márcia Tiburi, que o presente tem a ver com ela. Marilena Chauí, uma das maiores filósofas do mundo, considerada, né? A gente tem aqui a professora Vera Freitas, uma professora de inglês que faz o maior sucesso, a Arlane Gonçalves, que veio com uma história maravilhosa da Educafro e hoje é uma das maiores professoras de Excel, de PowerPoint, de programas de computador do Brasil. Enfim, então aqui algumas das professoras, Gisele Citadino, uma das maiores, que eu falei, uma das maiores juristas, Marta Skinner, professora de economia, uma das maiores economistas do Brasil, né? E a gente, enfim, saúda todas elas e fica muito grato de ter essa possibilidade de ter esses nomes no ICL. Então, um dia de lembrar todas elas, lembrar também, né, os outros nomes que a gente tem no ICL, para quem não conhece, e apresentar, né, são todos nomes ex-ministros, professores das maiores universidades do Brasil, intelectuais reconhecidos mundialmente. Está aí o Renato Giannini, que foi ministro da Educação, Leonardo Boff, que foi e é ainda, né, um dos intelectuais e teólogos mais respeitados do mundo, Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do mundo, e cada um deles com cursos de 15, 20 horas, que são cursos. Para um curso desse, as pessoas pagam 15, 20, 25 mil reais, às vezes, para fazer um curso. No ICL,
os 190 cursos, tem 6 idiomas, tem preparatório do Enem, da OAB, tem vários cursos profissionalizantes, todos com certificado de conclusão, todos com material didático todo incluído. As pessoas que pagam R$ 47,00 por mês, só isso no plano anual, para poder fazer tudo, a casa inteira estudar tudo, o preço de um sanduíche. E quem pode pagar um pouquinho mais faz o plano solidário, que são R$ 15,00 a mais, e ajuda a bancar as bolsas e as salas que a gente começou a construir no Brasil inteiro. Né? A primeira acabou de ficar pronta na paróquia do Padre Júlio Lancelotti, para os moradores de rua, para as pessoas que acabam na Cracolândia e tudo, poderem estudar todos os cursos do ICL, computadores de última geração, móveis, internet, tudo disponível para eles. Então, tudo é bancado por isso. O ICL Notícias, primeira e segunda edição, o programa que vai lançar com o Leandro Demore, as outras coisas que a gente está se aventurando agora e preparando para vocês, tudo bancado 100% por isso, sem propaganda, sem instituto de banco, de mineradora que financia. E hoje, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, quem entrar no ICL, valeu durante o programa da manhã e vale agora no programa da noite, ganha de presente em casa uma obra de arte com certificado de autenticidade, que põe na tela ela inteira para mostrar para o pessoal. É uma obra da Márcia Tiburi, que é uma super artista plástica, além de filósofa, e essa obra se chama Torção, né? Como a Márcia Tiburi mesmo nos ensina, né? Uma obra não tem que ser interpretada, né, pelo autor ou por quem está te mostrando a obra. Exatamente isso, o autor tem sua intenção, a pessoa que observa tem a sua interpretação, entre os dois tem isso que se chama obra de arte, né? Mas é uma obra de arte que se chama Torção, e aí eu olho para isso e vejo, né, essa mulher se retorcendo e aí sustentando, né, o mundo, e ao mesmo tempo com essa cabeça, né, que é uma cabeça feminina, Gaia, Mãe Terra feminina, enfim, uma obra de arte. E a gente vai ver quem hoje entrou no ICL, vai ver o número de pessoas, o original fica na sede do ICL e as pessoas vão receber uma reprodução numerada, né, com certificado de autenticidade, para ter uma obra de arte da Márcia Tiburi em casa. Então, leva essa obra de presente. Além da obra de presente, recebe o meu livro Desigualdade, que é um livro que ficou muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos do Brasil, com o autógrafo. Hoje, especialmente com o autógrafo. Lembrando que vocês têm 15 dias para fazer todos esses cursos, fazer curso do Noam Chomsky, fazer curso do Wolfgang Schluttland, do Gessé Souza, da Marilena Chauí, da Gisele Cittadino, estudar democracia, estudar direito, psicanálise, estudar sociologia, estudar, enfim, inglês, matemática, tem tudo ali, né? A família inteira se divertir. Se não gostou durante 15 dias, enfim, você tem 100% de reembolso ali. Mas o legal é que se você entrar hoje e você passar os 15 dias, você quer continuar, você vai receber em casa, a gente paga o frete, a gente paga tudo, esses presentes. Então entra, aproveita para entrar hoje, ajuda a gente a construir essa revolução e leva de presente para casa essa obra maravilhosa, essa obra de arte no Dia Internacional da Mulher, e algo que você vai guardar para o resto da vida, né? Isso é uma verdadeira joia que vale ter em casa, né? Isso é uma joia legal que vale ter em casa. Então fica o convite, o link para vocês se inscreverem agora está no chat, né? Então é só clicar ali no chat, ou icl.com.br, tem um pessoal lá para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E, enfim, eu torço muito para vocês poderem fazer parte dessa comunidade, que já tem mais de 60 mil pessoas que fazem parte da comunidade ICL. Meninas, torcendo para entrar um monte de gente, de manhã entraram quase 200 pessoas, vamos ver quantas pessoas vão entrar agora no programa da noite. Que bacana. Lindo demais, Gravura Edu. da Márcia Tiburi. Isso é muito bacana, é lindo demais, Edu. Que presentaço para o Dia da Mulher, maravilhoso. Eu adoro a arte, adoro a Márcia. Estou com os olhinhos brilhando aqui na tela. E fica a nossa gratidão para a Márcia, né, que fez uma coisa tão especial para a gente, né? Com certeza. Nossa comunidade merece. Obrigada, Edu. Obrigada, obrigada, obrigada. Feliz Dia das Mulheres! Valeu! Beijo, Obrigada, obrigada. Vamos chamar a corintiana, roteirista, escritora, parceira e amiga Mili Lacombe para a nossa conversa. Oi, Mili, boa noite. Feliz nosso dia de luta.
Minha querida amiga palmeirense, Vivi torce para que time? Eu não sei. Santos, tá tudo bem comigo, não tô entrando nesse rolo aí não. Mas a minha família é de corintiano, viu? Eu quis sair pro peixe. Tudo bom, Mili? Que bom te receber aqui. Feliz Dia das Mulheres pra gente. Ah, gente, feliz Dia das Mulheres pra gente. Dia de luta, é isso aí, porque glórias virão, algumas já estão vindo, é verdade. Vamos contemplar e vamos achar isso bacana também. Bom, Mili, olha só, o Jair Renan Bolsonaro ganha emprego de R$ 9.500 no Senado. A nomeação do filho do ex-presidente saiu no Diário Oficial do Senado, saiu hoje, tá? O cargo é de auxiliar parlamentar pleno no gabinete do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. O senador foi secretário da Pesca do governo Bolsonaro no ano de 2019. Mili, para quem acreditou que no seu governo seria tudo diferente, acho que caiu do cavalo, né? Deixa eu aproveitar só junto com essa pergunta e passar um pouquinho mais da ficha do Jair, do filho número 4. Porque olha só, tem rolo com BBB, tem rolo na empresa de esporte dele, também rolo lá com a Secretaria de Esporte do Distrito Federal. Esse menino, gente, ele ganhou até um carro elétrico, não é isso, Mili? Ele não ganhou um carro elétrico, esse rapaz? Um carro elétrico, carro elétrico de presente. A Polícia Federal abriu um inquérito em março de 2021 para apurar possíveis crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro, envolvendo um grupo empresarial. E aí, o Jair Renan teria recebido um carro elétrico de presente da Gramazine Granitos e Mármore. Essa é uma apuração do UOL, tá? No valor de R$90 mil. Ele vai de tudo um pouco, né? Briga com o BBB, ganha um carro elétrico de 90 mil, agora um cargo. Esse menino, esse 04, tá o pai, tá o filho, né? É o filho do homem. É, exatamente. E não é uma fraquejada, né, gente? É homem macho, né? O Jair Bolsonaro, acho que a gente é fraquejada. Mas veja só, né? Como é a vida. Quem lê o livro da Juliana Dalpiva, aliás, recomendo, O Negócio do Jair. Está ali desenhado como se dá o negócio do Jair e de todos os Bolsonaro. Qual é o esquema que os Bolsonaro têm para fazer da política esse ambiente de negócio e de maracutaia? Tá desenhado, gente. Leiam o livro O Negócio do Jair. O fato do garoto ter sido agora indicado para um cargo no Senado, com ganhos do dinheiro público, é só uma... Opa, ai, puxa vida, acho que travou. Travou. Ela ia falar, é só mais um capítulo dessa história. Tenho certeza que seria essa conclusão da Mili. Mili voltou. Vamos. Retoma, Mili, por favor. Você terminou que este seria só mais um capítulo dessa história? Perfeito. É isso. Só mais uma cerejinha nesse bolo de tragédias que é a família do Jair Bolsonaro e o uso que eles fazem da coisa pública, né? Olha aí, gente, isso é o oposto da obra da Márcia Tiburi. Se é um avesso, qualquer peça de arte é triste, né? É triste. E essa foto, tirando o Renan, mas os 4 aí, Bob pai, Bob filhos, representam aí, né, 19 anos como parlamentares, né? Quase 2 décadas como parlamentares, né? É bastante impressionante. Essa matéria que a gente está com destaque agora, ela é de 2020, mas ela mostra que em 28 anos o clã Bolsonaro nomeou pelo menos 102 pessoas com laços familiares, né? Então é um levantamento inédito que foi feito pelo Globo, aponta 286 assessores nomeados pelos 4, né? Pelo pai e pelos 3, 35% dessas nomeações com algum parentesco. Agora lembrando aqui, Mili, que é uma apuração, né, Robertinha, de 2020. Nós estamos em 2023. Esse número deve ter aumentado bastante nesses últimos 2 anos, né, Mili? É uma vergonha. Pois é. O número aumenta há 30 anos, gente. Começou com um negócio bem pequenininho. A nomeação dele a eleição dele como vereador. Começa dali o esquema. E é um esquema que vai crescendo como se fosse pirâmide mesmo. E cada filho que entra, o esquema aumenta, e cada mulher ou ex-mulher que entra, o esquema aumenta. Está documentado. O livro é um livro bem curtinho, O Negócio do Jair. Tem o desenho esquematizado de como funciona isso. Eles não vão parar, A gente vai ter que parar eles, porque eles não vão parar.
E não são, você tem razão, não são 19 anos, perdão, são 19 mandatos, né? Cada mandato com 4 anos, né? Então é muito tempo, realmente. Tomara que alguém queira fazer esse levantamento para a gente ter esse número correto. Acho que seria interessante também a gente ter essa soma total aí, passar a régua. E, Mili, tem um outro para você, porque hoje na Câmara Federal, em Brasília, o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, protagonizou mais uma cena lamentável. Ele atacou mulheres trans em um discurso e a reação foi imediata. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, pediu a cassação do Nicolas e a gente, por entender que, na verdade, a propaganda dele é fazer isso, a gente não vai mostrar esse vídeo, porque eu acho que, juro, eu acho que ele deve ter um gabinete que sempre fica pensando qual é a próxima. Então, a gente não vai exibir esse vídeo, mas eu queria muito te ouvir sobre isso. Perfeito. Acho que a Tabata foi muito rápida. Eu, infelizmente, vi o vídeo, não dá para desver. Ele vai à tribuna e faz um discurso altamente transfóbico, coloca uma peruca, se fantasia com uma peruca loira e faz um discurso altamente transfóbico. Eu acho o seguinte, a gente já errou em 2016, quando Jair Bolsonaro votou pelo impeachment, elogiando um torturador de Estado e não saiu preso. Não saiu preso, como o deputado punido foi o Jean Willis, que foi lá revoltado e cuspiu na cara de um fascista, que hoje a gente sabe, que estava votando a favor de um golpe. Então, a revolta foi punida, a revolta contra esse estado de coisas foi punida, mas o Jair Bolsonaro não só não saiu algemado naquela noite, em 2016, como foi eleito presidente depois, né? A gente sabe o caminho que isso foi tomado até ali e no que deu. Em questão, que a gente está vendo aí fantasiado, hoje na Câmara, fazendo um discurso transfóbico, tem que ser caçado. Vamos ver a Tabata falando sobre isso, Mili, porque de verdade ele precisa ser cassado. Vamos ouvir. Um deputado subiu à tribuna para falar, abre aspas, mulheres que estão perdendo seu espaço, fecha aspas. Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil. E é importante dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou nesse momento entrando com pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. E aqui trazer um dado. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O segundo colocado nesse ranking, que é o México, não tem metade desses casos. Quando você ofende uma mulher, você ofende a todas nós. Quando você faz uma fala criminosa como essa, você coloca a fala de todas nós em risco. Essa é a casa do povo, não dá para que a gente finja que nada aconteceu e para que a gente siga os trabalhos depois dessa fala de um moleque, porque isso não é um homem, um moleque que subiu aqui para trazer uma fala cheia de ódio e cheia de preconceito. Exigimos respeito. Fico me pensando, ele não tem profundidade do que ele fala? Não é possível, né? Essa informação que o Brasil é o país que mais mata trans no mundo, assim, é notória, todo mundo sabe disso, Mili. Como pode? Mas ele está fazendo ali uma personagem, né? Ele sabe que ele vai agradar a extrema-direita, ele sabe que ele vai agradar o nazifascismo infiltrado na extrema-direita. Mas tem um dado interessante, assim, o Brasil é o país que mais mata LGBTQs no mundo, como a Tabata falou, e é também o que mais consome pornografia LGBTQ no mundo. O Brasil é um país que precisa ir para o divã. A crise é também psicanalítica. A gente precisa falar. Voltou, Mili. Deu uma cortadinha no final da sua frase. Foi bem no finalzinho. Você disse que o Brasil é um país que precisa ir para o divã. Porque a crise é psicanalítica também. É uma crise psíquica. A gente precisa se tratar. A gente é o país que mais mata LGBTQs no mundo e que mais consome pornografia LGBTQ no mundo. Alguém tem que dizer isso para esse deputado depois que ele for cassado. Com certeza, com certeza.
Mília, eu queria aproveitar que você está com a gente, que tem muito a ver com o que a gente está falando agora, porque quando a gente fala de Dia da Mulher, a gente não está falando só do Dia da Mulher, a gente está falando de outras minorias também, a gente está falando da diversidade de uma maneira geral, e a sua coluna foi brilhante, um dos melhores textos, bom, você é maravilhosa, né? Mas esse texto, mas afinal, o que querem as mulheres, assim, eu recomendo, gente, que todos os homens leiam esse texto, porque é uma aula que a Mili dá para a gente, e eu queria chamar a atenção e faz cola com o que a Tabata acabou de falar agora em relação ao Nicolas, né, usando ali aquele espaço de fala da mulher, e você propõe uma reflexão no seu texto, né, você diz o seguinte: meus queridos leitores, nesse 8 de março, perguntem a uma mulher na sua vida quando ela foi abusada, caiu aqui, eu pego, quando ela foi abusada pela primeira vez. E aí, Mili, você não está falando só do abuso físico, você está falando sobretudo também do abuso psíquico, do abuso psicológico, do abuso emocional. E aí você segue e faz uma pergunta que eu gosto muito ali, né? Já silenciou uma mulher? Então, o pedido da Mili nesse texto é: se olhe no espelho e responda você para você mesmo, né? Você já silenciou uma mulher numa rodinha de amigos, ali no trabalho, ou como o Nicolas acabou de fazer agora? Então vale essa reflexão, porque essa é uma violência que a gente sofre todos os dias e que a gente sofre também na política, né, Emília? Então, eu queria trazer como destaque final da sua participação com a gente hoje o seu texto, porque essa pergunta me pegou muito forte, acho que é uma pergunta que fica e a gente deixa aqui para todo mundo que está nos acompanhando, né? Você já silenciou uma mulher de alguma maneira? Pensa sobre isso, olha no espelho e reflete. Não faz mais isso não, tá? É isso aí. Sabe, o pacto da masculinidade lá no trabalho, que você se junta com seu coleguinha para diminuir uma mulher, para dar uma debochada nela, ou até para educadamente fazer uma crítica que você nunca faz ao coleguinha homem. Não faz mais isso não. Porque esse fio é o mesmo que lá no fim do dia estupra e mata a gente. Exatamente. Não tem graça e não é piada, né? Que fique bem claro isso. Mili Lacombe, muito obrigada por participar. É sempre bom te receber aqui no ICL segunda edição, ainda mais nesse dia especial que representa luta. E a luta continua, aí, irmã. Gente, vocês duas são demais. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Eu aprendo ouvindo vocês e vendo vocês. Eu agradeço aqui e é uma honra estar na trincheira do lado de vocês. Obrigada, querida. Mili, a honra é toda nossa. Obrigada. Beijo, beijo. Parabéns por esse texto maravilhoso. Um beijão. Parabéns para vocês. Beijo. Beijo. Deixa eu chamar a nossa próxima convidada, que é a advogada Maíra Reca, uma feraça também, que vai conversar com a gente. Antes de tudo, parabéns por esse dia 8 de março. De novo, um dia de luta, e a luta continua, certo? Saudade, ó. Deixa eu fazer meu coração, porque também é minha ex-companheira de CL primeira edição. Bom demais te rever aqui também, Maíra. Que saudade. É verdade. Obrigada, olha, parabéns para vocês. Eu acho que hoje, além de ser um dia político, um dia de luta, é um dia político, né? E da gente reafirmar a nossa resistência. Eu acho que é disso que se trata o 8 de março. Pois é. Parabéns para vocês, viu? É uma alegria estar aqui com vocês. Eu subscrevo integralmente as palavras da Mili. O prazer é nosso. Bom, vamos lá, porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu liberdade provisória a 149 mulheres presas em atos golpistas do dia 8 de janeiro. Do total, foram presas 407 mulheres envolvidas nos atos e seguem 82 presas acusadas. Certo, doutora Maíra? É isso mesmo, Roberta. Assim, não é motivo para esses golpistas e bolsonaristas ficarem comemorando, porque, na realidade, as mulheres que foram hoje liberadas, o que o ministro Alexandre de Moraes entendeu é que elas não cometeram crimes graves o suficiente e poderiam, portanto, responder em liberdade, já que não traziam nenhum tipo de risco processual. Então, assim, o que, em tese, ali ele averigou, né, nessa parte aí, vamos dizer, que é primária, né, da convicção, é que elas fizeram incitação ao crime e fizeram a associação criminosa, que basicamente dá uma pena aí de 3 anos e meio. É importante a gente ressaltar que as demais, assim como os demais homens que estão presos preventivamente
em homenagem aí à garantia da ordem pública, permanecem ali detidos, porque os crimes por eles praticados, pelo menos nessa fase preliminar aí de apuração, são crimes mais graves. E essas que foram soltas, também é importante registrar que não foram soltas simplesmente, vão responder em liberdade, acabou em pizza. Elas vão ter que cumprir uma série de requisitos da lei, então não vão poder viajar, não podem se ausentar da comarca sem a autorização do juízo eleitoral, vão ter seus passaportes retidos, não podem manusear a rede social, quem tiver porte de arma de fogo está com o porte cancelado. Então, o que se entendeu é que neste momento elas não atraem nenhum tipo de risco processual ou a garantia da ordem pública diante dos crimes ali que foram basicamente apurados nesta fase processual, estão em liberdade provisória, mas vão ter que ainda prestar contas à justiça. Maíra, vamos falar agora de uma outra notícia que é importante também. A gente recebeu hoje, inclusive, a ministra da Mulher na primeira edição do ECL, Cida Gonçalves, e ela falou, né, da proposta que foi anunciada hoje, ela teve de manhã, né, e o anúncio aconteceu mais tarde, numa cerimônia no Palácio do Planalto, né, então uma proposta em alusão ao Dia da Mulher, que foi apresentada com um grande pacote de medidas, né, e nesse pacote inclui também um projeto de lei que penaliza com multas equivalentes a 10 vezes o maior valor pago pelo empregador empresas que pagarem salários maiores para homens do que para mulheres, né? Então, na prática, essa lei já existe, né, Maíra? Que as mulheres, essa equidade no pagamento entre mulheres e homens, mas na prática, ela não acontece. É uma lei que já existe, mas na prática, muitas vezes, ela não acontece. E aí, o que muda, e principalmente, acho que isso talvez possa fazer as empresas ficarem mais preocupadas, é que essa multa aumentou muito, né? Eu acho que é bem aquela grande falácia que a gente às vezes vê quando falamos de igualdade de direitos, né, entre homens e mulheres, e a gente sabe que isso não acontece. Para a gente ter uma ideia, as mulheres ganham... a diferença salarial entre homens e mulheres é da ordem de 22%. As mulheres costumam receber 78% do salário que é pago a um homem na mesma função, com a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica, simplesmente pela questão de gênero. A questão de gênero é central nessa discussão. Muito embora, Vivian, essa legislação ela já exista, né? A gente tem previsão constitucional, a gente tem previsão expressa na consolidação das leis do trabalho, a realidade, como você bem disse, é muito diferente. Então, na prática, as mulheres acabam ganhando menos do que os homens, indo aí de maneira totalmente contrária ao que dispõe a nossa legislação, né? A grande questão é que, de fato, não havia fiscalização devida. Então, muitas vezes, quando isso era levado ao conhecimento do judiciário, era levado em reclamações trabalhistas individuais, onde aquela mulher ela pedia equiparação salarial a um paradigma, que é o nome técnico que a gente usa na justiça, demonstrando que ela exercia a mesma função, tinha a mesma habilidade técnica, não tinha um lapso temporal que autorizasse essa diferença de salário. E agora, com esse pacote, com esse projeto de lei, essa fiscalização ela vai ser maior e a penalidade também, pelo que eu vi, vai ser de 10 até 10 vezes o valor do salário, enfim. Então, a esperança é que isso agora, de fato, pegue, né? Porque a gente precisa de uma legislação que acabe aí respeitando a igualdade e as garantias de direitos e deveres entre homens e mulheres. Mas eu queria trazer aqui uma questão para reflexão, que não basta só que as mulheres no chão de fábrica ou no primeiro escalão das empresas, enfim, ganhem a mesma coisa e quando cheguem nos postos da liderança mantenham isso. A gente precisa travar uma discussão aqui também de uma política afirmativa dentro do mercado que as mulheres consigam ascender profissionalmente, porque nós sabemos que, embora a gente faça essa correção aí de remuneração, nos mais altos cargos de comando, esses que são única e exclusivamente ocupados por homens, eles vão continuar ocupando esse espaço, né? Se a gente for fazer a métrica das posições de liderança, os homens ocupam mais. Então, eu acho que para além dessa equiparação salarial que eu comemoro muito, né, essa alteração legislativa para tentar aí, com que as mulheres tenham direito à dignidade. Quando a gente fala de igualdade de salários, gente, entre homens e mulheres, a gente nada mais está falando do que direito à dignidade, princípios fundamentais, né, de direitos humanos, da não discriminação em virtude de gênero. Então, mas que a gente avance um pouquinho também e trate essa discussão com uma política afirmativa de inserção de mulheres em postos de comando. Acho que a gente precisa evoluir bastante ainda enquanto sociedade brasileira nesse ponto.
É verdade, são várias frentes, né, doutora Maíra, que a gente precisa trabalhar. Eu lembro muito do esporte, né, Vivian, porque a gente tem alguns campeonatos, por exemplo, alguns campeonatos Grand Slam de tênis, que a premiação é a mesma para homens e mulheres, né? Então, outras frentes também trabalham e entendem essa equidade. Afinal de contas, é a mesma função, é o mesmo trabalho. Assim, não há diferença nenhuma. Mas o tênis foi o precursor, né? E há pouquíssimo tempo isso mudou também no futebol, no surf. Então, ainda no esporte, demorou muito, é muito recente, muito de vanguarda isso. É triste essa realidade. Estamos caminhando, mas eu acho que é isso. Fiscalização, várias frentes, posições de liderança, né? Multa, porque assim, quando pega no bolso, a coisa muda. Doutora Maíra Recchia, super obrigada e parabéns de novo por esse dia importante, um dia que representa muito para todas as mulheres, símbolo da resistência. Obrigada, parabéns a vocês e é uma honra mais uma vez estar aqui ao lado de vocês todas nesse programa. Obrigada, um beijo. Beijo, Maíra. Tchau, tchau. Tchau, Vivian, a gente sempre encerra o ICL2 com fechamento de mercado. Opa. Vamos dar uma olhadinha comigo hoje? Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu nesse Dia da Mulher? Olha lá, Ibovespa, uau, olha só, subindo 2,08%, subiu bem aí. S&P subiu 0,14%, Dow Jones cai 0,18%, Nasdaq sobe 0,40% e o dólar cotado a R$ 5,14, queda de 1,02%. Subiu bem a bolsa para uma quarta-feira, é isso aí. Pois é, o dólar em queda já tá bom do Bolsonaro voltar, né? Será que volta? Fica a questão, né? Porque a batata tá assando. Né? Volta aí, Bolsonaro, vem pra cá, chega aqui que a gente está querendo te encontrar. Eu falei hoje de manhã, eu repito, eu acho que o Bolsonaro fugiu, sabia? Mas, a ver. Cenas dos próximos capítulos. É isso. E amanhã, o que temos às 8 horas da manhã? Vamos chamar de novo o presente, né? Poxa, a gente teve na primeira edição, vamos chamar de novo, né? O Edu aqui trouxe esse presentão para a gente, então você que está com a gente, você que nos acompanha, a gente tem presente, promoção para você que não conhece ainda o ICL, icl.com.br, vem fazer parte da nossa grande família, e para você que já faz parte também, pode presentear algum amigo e convidar para essa grande mudança que a gente tem. E hoje, quem entrar no icl.com.br e fizer a assinatura, leva essa gravura linda da Márcia Tiburi, exclusivaça, gente, edição limitada, e além dela também a edição do livro do Edu, Desigualdade, o livro que é assinado por ele. Lembrando, gente, que o ICL tem mais de 190 cursos com 15, 20 horas de duração, cursos sensacionais com diversos professores que você encontra aí nas universidades mais caras e que você tem a possibilidade de fazer numa plataforma, ainda de ajudar outras pessoas. O ICL também ajuda instituições, enfim, são mais de 30 instituições parceiras e com essa assinatura de R$ 62,00 você ainda nos ajuda a ter mais instituições, mais pessoas junto com a gente participando desse grande movimento que é o ICL. Então, icl.com.br vem fazer parte da nossa família. Presentão para todas nós nesse Dia das Mulheres. É isso aí. Vivian, foi um prazer fazer dobradinha com você de manhã e à noite. Você estava devendo uma visita aqui no ICL segunda edição, na nossa salinha aconchegante. Que delícia dividir com você as notícias do dia, enfim, debater e ter duas mulheres assim num dia tão especial. Demos folga para os meninos hoje. Veja bem, né? Dia Internacional da Mulher, Calejon, Chico Sá, Eduardo Moreira trabalhou um pouquinho, William De Luca, que postou hoje lá, ó, no maior vidão. Demos folga para vocês, mas é isso, representatividade, falamos de qualquer assunto, estaremos em qualquer lugar. É isso, ser mulher. É isso. Amanhã de manhã, às 8 da manhã, você volta para o Batente, programação normal, né, com o William De Luca, no ICL primeira edição. Então, descansa, né, porque hoje o dia foi puxado. Foi puxado, mas é sempre um prazer compartilhar contigo. Obrigada, Robertinha, obrigada a todos vocês que estiveram conosco. E é isso, minha gente, vamos seguir que a nossa luta é grande, mas ela fica melhor quando a gente faz isso junto, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos junto então, eu encontro vocês amanhã no ICL primeira edição, a partir das 8 horas da manhã. Robertinha, adorei. Muito obrigada pelo espaço, obrigada. Sua sala é uma delícia. Que bom que você gostou. Gente, até amanhã. Beijo para todo mundo e comemorem aí, vamos celebrar as nossas conquistas, que foram muitas sim.